Fala, senhores, tudo bem? Bom, estou aqui mais uma vez para poder apresentar mais um painel do Esquentamente Art Sale. Bom, dessa vez vamos falar sobre o futuro dos quadrinhos. Eu trouxe um veterano já no design, um cara que já está estudando doutorado lá na Holanda, que é o Bruno Porto. Ele vai falar sobre um pouquinho aí sobre o que ele está fazendo lá na Holanda, qual que é a ideia desse doutorado. E também eu trouxe uma galera bem nova falando o que eles estão fazendo agora, e eu tenho certeza que eles vão falar muito sobre o futuro dos quadrinhos, né, dessa arte que a gente gosta tanto. Então espero que você goste aí desse painel. Tem o Bruno Porto, tem o João, tem o Gabriel Mário, tem eu, e acho que vocês vão gostar. Bom, a câmera caiu, mas não tem nada não. E agora eu vou fazer um bate-papo aqui para falar sobre o futuro dos quadrinhos, né? Os quadrinhos, todo mundo sabe que ele dita meio que a moda para o que vai acontecer no cinema, o que vai acontecer nos jogos. E hoje a gente está aqui com o Gabriel Mário, que ele já lançou o seu quadrinho aqui no Art Sale em 2016, a primeira vez, pelo primeiro quadrinho. Depois disso, está mostrando o trabalho dele em tudo quanto é Art Sale por aí. Temos o Bruno Porto, que é um design incrível, estuda a arte dos quadrinhos, está estudando agora na Holanda, né? Lá o que você está fazendo na Holanda? É um doutorado. Nossa, gente, só para vocês saberem, ele tem um doutorado de quadrinhos na Holanda, e o Bruno Porto está fazendo esse doutorado agora. Então, um cara incrível para poder estar falando com a gente, está gravando aqui hoje com a gente. Tem o João, que está mostrando o trabalho dele, Silverthorne, né, aqui fora, e o mais legal, ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, que é quadrinhos que se transformam praticamente num jogo de RPG, na medida que você vai lendo os quadrinhos. Ele vai estar falando sobre isso. Como a gente vai estar falando sobre o futuro dos quadrinhos, né? O que a gente acha que vai acontecer com os quadrinhos daqui para frente, vai ser muito legal esse bate-papo. Então eu quero chamar aqui Gustavo Borges, da Graphic MSP, o Cebolinha Recuperação. Gustavo vai estar aqui compondo aqui a mesa com a gente, fica à vontade aí. Bruno Porto vai falar um pouquinho sobre o que é esse doutorado em quadrinhos que ele está fazendo na Holanda. O João, do quadrinho Silverthorne, e o Gabriel Mário, que está lançando aqui o No Sense. E aí eu vou sentar aqui no meio, vou pegar o microfone que vai ficar rodando aqui, vou entregar para o Bruno, claro que ele tem que começar. E vou pedir só mais um microfone aqui para a galera da técnica enquanto a gente começa. Beleza? Então, e eu não deixo de falar que a gente está com o Art Sale, né, a convenção de quadrinhos acontecendo aqui do lado de fora do Brasília Shopping. São mais de 70 artistas mostrando a sua arte, então não deixe de aparecer lá para poder comprar um quadrinho. Dê quadrinho de presente. Se você quiser incentivar a leitura, se você quiser incentivar a criatividade, e ao invés da gente ficar reclamando que as crianças e os adolescentes só gostam de coisas eletrônicas, por que a gente, em vez de dar, né, a coisa eletrônica, não dá um quadrinho, né, para poder incentivar, né? E eu falo criança e adolescente, mas ali tem quadrinhos para todas as idades. Tem para o adulto, tem para o jovem, tem para a criança. Então, vale a pena conferir. Então, primeiro, eu quero começar aqui com o Bruno, falando um pouquinho sobre esse doutorado que você está fazendo e qual que era a sua expectativa quando você aplicou, o que você estava esperando desse doutorado. Bom, obrigado, Ângelo, obrigado pelo convite, boa tarde. Eu sou designer gráfico, sou professor, dei aula durante mais ou menos 20 anos. Durante 5 anos eu fui coordenador do curso de design gráfico do IESB aqui em Brasília. E quando eu estava aqui em Brasília, eu fiz um mestrado na UNB sobre quadrinhos. Eu comecei a estudar o meu interesse, porque como designer, eu sou um designer editorial, e eu comecei a pesquisar as relações que as histórias em quadrinhos, ou na verdade as capas das histórias em quadrinhos, tinham com
livros, principalmente de aventura, de ficção histórica, e eu descobri que você não tinha nenhum estudo acadêmico mais aprofundado sobre capas de revistas em quadrinhos. E eu comecei a pesquisar isso no mestrado da UNB, com a professora Selma Oliveira, e que coordena o GIBI, ou que coordenava o GIBI, que é o grupo de pesquisa em histórias em quadrinhos do programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E o meu mestrado foi em cima dos logotipos das revistas em quadrinhos de super-herói publicadas no Brasil. E o que eu comecei a ver dentro dessa junção design gráfico com quadrinhos era que você teve um trabalho de design, principalmente na segunda metade do século XX, na qual você adaptava, alguém tinha que desenhar, transformar aquele Superman em super-homem, né? E outras questões ligadas, inclusive, à tradução, né? Por que o Batman é Batman e o Superman virou o super-homem, enfim. E, então, foi um apanhado grande nisso. E eu dei continuidade disso agora no doutorado na Universidade de Tilburg, onde, com 4 anos, eu vou conseguir estudar esses aspectos das capas de revista em quadrinho. Eu acabei focando mesmo no gênero super-herói, porque ele é... Primeiro, ele é o primeiro gênero, ele não é o primeiro gênero que aconteceu nas revistas em quadrinhos, mas ele é o primeiro gênero a surgir nas revistas em quadrinhos. Tá? Você tinha as tirinhas dos jornais e, num determinado momento, você passou a recortar algumas tirinhas e juntar elas nos chamados comic books, nas revistas em quadrinhos, e você passou a produzir originalmente. Então você tinha humor, você tinha aventura, você tinha ficção científica. O próprio gênero super-herói, ele é um mix, né? Ele é um filho da ficção científica com o herói aventureiro dentro daquele cenário de gangster, né? Da década de 20, da década de 30. E eu comecei a procurar entender quais eram os aspectos que as capas tinham, né? E agora, no doutorado, eu estou fazendo primeiro uma revisão histórica disso, porque para a gente pensar o futuro, a gente tem que ver o passado, a gente tem que olhar para trás, né? E hoje as revistas em quadrinho, enquanto produto, elas existem há 90 anos, elas são do início da década de 30, então muita coisa se modificou em tudo, em formato, em tamanho, em distribuição, em forma de promoção, em conteúdo. E o objetivo desse doutorado é pensar o seguinte: o que vai acontecer com as capas das revistas em quadrinhos quando a gente entrar integralmente na era digital? A gente já tem uma relação dúbia, o que sai hoje impresso sai também no digital, e aí a gente pode ver que tem algumas coisas que já mudam, né? A gente tem uma profusão absurda de gêneros no digital, né? É um meio democrático, muito mais democrático do que o impresso, muito mais democrático por conta da distribuição, muito mais democrático por poder dar voz, né, a diferentes segmentos da sociedade. E o que vai acontecer? A gente precisa de uma capa de revista em quadrinho no digital? Ou a gente vai ter cartazes como no Netflix, que o algoritmo vai chegar e vai falar: não, olha, o Gustavo, ele gosta, ele leu revistas em que a capa é de 2 caras saindo na porrada. Então a gente vai mostrar para ele uma capa dessas. Mas o Gabriel não, o Gabriel é um cara romântico, então a gente vai mostrar a cena em que o herói está fazendo tal coisa. Então, será que a gente precisa de capa? Será que a gente precisa de um logotipo, né? Então são essas as coisas que eu estou pensando em relação ao futuro da história em quadrinho. Como é que isso vai acontecer, como é que isso vai chegar nas pessoas em comparação com a forma que vem acontecendo nos últimos 90 anos em banca, em livraria, em feira, tal. Cara, que incrível, né? Já pensou um algoritmo escolhendo como que vai ser a capa? Nossa, isso é muito legal mesmo. Bom, eu vou já passar aqui para a gente já colocar na roda a história do João, que ele está não só
vendendo o RPG, a história em quadrinho dele, mas a história em quadrinho dele monta uma coisa muito maior, ou seja, não vai ter volumes. Na verdade, você vai entrando dentro da história na medida que você vai entrando dentro dos personagens, entrando dentro da narrativa, e aí vai ter cards para você jogar, ou então você mesmo monta a sua própria história de acordo com o que você está descobrindo, né? Você vai falar um pouquinho mais, né, sobre isso. Fala aí um pouquinho mais sobre a sua viagem aí. Então, tá funcionando? Tá funcionando, tem que só encostar um pouquinho mais. Pois é, então, a minha história, eu posso dizer que como consumidor, eu sou um consumidor muito ávido por RPGs, por jogos, né? Mais de videogame mesmo, digitais, RPG. E aí eu queria trazer um pouco disso pro quadrinho que eu estava fazendo, né? Inicialmente, no primeiro Esquentamente, eu coloquei uma primeira edição teste, que só vinha com a história mesmo. E aí o pessoal teve uma aceitação legal, e aí agora que eu estou fazendo ele de novo, estou reeditando, mas já com esses aspectos do jogo. Que é basicamente o seguinte, o quadrinho, ele vem com outros extras. Tipo, vem com cartas, vem com um mapa do mundo que eu estou criando, né? Então... eu vou colocar aqui para ele pegar na câmera ali. É para a sua, né? Então, o quadrinho já vem com o mundo aqui para você identificar em que lugar você está na medida que você está lendo. Esse mapa, inclusive, tem uma parte da história que um personagem fala pro outro para ele se situar onde eles estão olhando o mapa. E aí tem uma nota de rodapé no quadrinho falando para você acompanhar o mapa que vem junto com a edição. Genial. Aí, como ele falou sobre a numeração dos volumes, né? A gente não vai ter uma numeração. As capas não vão vir numeradas. Por exemplo, volume 1, volume 2. Toda a edição ela vai vir com umas cartas assim, que elas são como se fosse um inventário do personagem. São os equipamentos que ele ganha de acordo com o que ele vai fazendo a jornada. E aí, a próxima edição que você pegar, na primeira página vai estar escrito: você precisa de tal item para continuar a história. E assim você vai encontrando qual é a edição seguinte. Sendo que algumas edições não têm ordem. Por exemplo, tem umas 3 edições que você precisa de um equipamento. Então, qualquer uma das 3, se você pegar primeiro, você vai. Então, você vai descobrindo qual é a ordem e vai meio que montando a própria ordem de acordo com os equipamentos que você tem. E aí, além disso, ainda tem umas cartas que você recebe nesses envelopinhos, que contam um pouco mais do background da história, né? Tipo, um pouco mais do mundo mesmo. E aí tem o quadrinho em si, que vem com a história mesmo. Que é um quadrinho tradicional, tudo normal. E ele também é todo feito à mão, a costura é feita artesanalmente por mim. E é basicamente isso. Então, isso aqui é tão legal que, na verdade, ele já está fazendo uma grande produção e já está transbordando dos quadrinhos, né? Já está indo para o lado do jogo, já está indo para o lado de criar uma narrativa de um universo que mais para frente pode ter vários caminhos, né? Spin-off saindo daí de dentro. Então, assim... Inclusive, quem quiser depois dar uma olhada no meu Instagram, eu estou ali na frente, né? Quiser pegar meu contato. Lá no Instagram eu estou colocando uma tira todas as terças-feiras. Aqui, ó. Tem aqui, tirinha... ó. Isso. Vai lá, pega aí. Esse daqui mesmo. É uma tirinha que eu estou colocando toda semana, toda terça, lá no Instagram. Então todo mundo pode acompanhar sem gastos, né? É só entrar lá no Instagram e acompanhar toda semana. E essa história é como se fosse um prólogo, é como se fosse um prelúdio dessa minha história em quadrinho que eu estou vendendo lá. Então quem se interessar pode acompanhar no próprio Instagram mesmo, que é isso aí. O que a gente percebe cada vez mais é que o futuro dos quadrinhos ele está muito além da tinta e do papel. Eu queria já passar aqui para o Gustavo e aí já meio que perguntar como que está na sua cabeça que agora você fez uma edição pela Maurício de Souza, que é a 4ª maior editora de quadrinhos do mundo. Então, assim,
já foi para o lado hiper, ultra profissional. E isso que a gente está falando sobre o futuro dos quadrinhos, o Maurício de Souza já identificou isso há muitos anos, porque ele transformou a tirinha dele num quadrinho, depois em produtos, e hoje tem os produtos espalhados. Dificilmente você tem alguma coisa em casa que não tem Turma da Mônica, né? Dentro da geladeira, no quarto do filho, com um bonequinho, ou então algum outro produto que você tenha, sempre tem uma assinatura de um canal que tem Turma da Mônica lá. E aí, assim, como que é essa experiência de trabalhar com a Maurício de Souza, como que ela mudou o seu mindset, ou se ela mudou o seu mindset em relação ao trabalho que você está fazendo? Bom, primeiro, olá, obrigado a todos que estão assistindo. E assim, é realmente bem legal poder estar trabalhando com a Maurício Souza nesse livro específico, para esclarecer também, para talvez alguém tenha alguma dúvida. Eu participei do livro Cebolinha Recuperação. Esse é o livro que eu produzi, é um selo do Graphic MSP deles, que esse selo eles chamam autores nacionais, eles convidam para reinterpretar os personagens, então dando um rosto mais próprio do autor. O autor tem bastante liberdade, então não é como se eu trabalhasse dentro da Maurício de Souza. Eu fui chamado para fazer esse livro, dando um pouco da minha autoria, assim, colocando um pouco das minhas visões e brincando com o Cebolinha. Mas estando dentro da Maurício de Souza, vendo isso acontecer, a gente participa daí, de certa forma, indiretamente, recebendo todo o feedback que eu imagino que deve ser só um frasco assim, do que realmente o Maurício Souza e quem trabalha na MSP produzindo tudo isso recebe. Porque um exemplo caseiro quase da coisa é a minha avó, que é uma pessoa que não tem conhecimento de quadrinho, mas ela fala assim, o meu neto está trabalhando agora com o Cebolinha. Só falar isso para uma pessoa comum vai ser sinônimo de sucesso naquela profissão, assim. Porque todo mundo conhece o que é Maurício Souza, todo mundo conhece os personagens tradicionais e eles estão em todos os lugares, estão na nossa casa, estão nos produtos. E do Brasil isso eu acho que é o mais próximo que a gente tem realmente do que lá nos Estados Unidos seria dos super-heróis, da gente desenhar o Capitão América, desenhar o Homem-Aranha, o Batman. E para mim, assim, que sou mais fã do nosso conteúdo brasileiro aqui, mais da Maurício Souza, consumir muito mais isso realmente como criança do que o conteúdo de super-heróis. Para mim, eu realmente estou desenhando um super-herói. Realmente eu escrevi um super-herói. Para mim, essa foi uma coisa incrível. Foi a realização de um sonho, assim. Mas nisso, assim, eu sempre me inspirei, assim, sempre olhei a forma como o Maurício Souza faz como uma forma de realmente se inspirar a fazer as coisas. Então, desde que eu comecei a fazer meus próprios projetos, eu pensei, eventualmente eu quero ter uma caneca, eu quero ter tipo, um outro produto, eu quero que o meu conteúdo criativo, ele não seja só o quadrinho, que ele consiga se perpetuar como marca também, que eu consiga levar meus ideais através de outros produtos e com isso, sabe, as minhas ideias, a minha presença esteja em mais lugares e não só no papel. Mas claro, a coisa sai dali e ganha vida, né? O que nós estamos conversando até de jogo, de coisa assim, que é ser o plurimídia, né? Conseguir transcender para outros caminhos. Muito, muito legal. Bom, agora eu vou falar com o Gabriel Mário aqui. O Gabriel Mário é o seguinte, o primeiro quadrinho seu foi lançado no Art Sale, não foi? De lá para cá, o que mudou na sua mentalidade em relação à sua própria arte, assim? O que você está pensando para o futuro a partir daquele? Foi 2016, não foi? A partir de 2017, a partir daquela vez que você... agora eu tenho uma história em quadrinho. O que mudou de lá para cá? Boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite. O que acontece é que quando eu recebi, né, na verdade, eu sempre quis fazer quadrinhos, produzir e tal, só que sempre tinha aquela situação de que eu tinha que ter um editor, tipo uma pessoa ali, né, naquela, tipo, que me bancasse para eu fazer, né? Então eu sempre fiquei muito só desenhando lá em casa sozinho, até que falaram, né, vai ter um artista ali, vamos lá, tal, faz um quadrinho. Eu enlouqueci, em 3 meses eu fiz o meu primeiro quadrinho
E depois que eu terminei esse primeiro quadrinho, eu tive muito feedback, porque as pessoas que compravam, que eu entreguei, davam esse feedback. E aí eu olhei para mim mesmo, olhei para minha arte, olhei para o meu quadrinho e falei, agora eu preciso estudar, porque eu não vou simplesmente deixar isso morrer aqui e depois, se alguém quiser saber mais, tipo, o que tem? Não tem nada, só tem aquele? Não, vamos fazer mais. E eu comecei a estudar muito a forma de narrativa visual, que eu acho que chama bastante atenção dentro do quadrinho. E eu fiquei muito feliz na questão dessa produção autoral, assim, de eu olhar para mim e falar, velho, eu consigo, tipo, eu sou capaz de produzir um quadrinho e com meu esforço mesmo, tal, chegar a fazer um quadrinho e concluir ele ali e colocar para vender, a galera o elogiar, tá, aquela situação toda, inclusive editores, né, tipo, o próprio Sidney falou, a Janaína, é de Luna, né? Luna. Janaína e tal, então sempre tem essa situação e é legal porque me influenciou a estudar muito mais, tipo, a respeito de quadrinhos em si e deixar, igual o Sidney falou, de que quadrinhos não quer dizer, quadrinhos é coisa de criança, coisa de adulto, coisa de qualquer pessoa que esteja vivo e respirando. Então, meio que a arte em si, eu me senti desafiado a melhorar. E aí foi o que eu fiz. Então, em novembro do ano passado, eu fiz um outro quadrinho. Dessa vez um pouco, tipo assim, bem diferente, sem texto. E aí eu, tipo assim, fiquei enlouquecido com a arte. Simplesmente que eu queria mudar, tipo assim, mostrar esse meu desenvolvimento tanto na narrativa visual quanto na arte, na produção, no design editorial da revista e tal. E foi tipo, mais ou menos nessa situação, assim. Agora mesmo o Gabriel Mário, ele tem uma banda e essa banda acabou de gravar um disco, né? E você já está pensando em fazer clipes e coisas com a sua arte já para poder fazer essa divulgação da banda, né? Por que veio essa ideia e o que você acha que a gente pode esperar desse trabalho? Galera, eu tenho uma banda. Eu sou apaixonado por narrativa visual, assim. Eu sou literalmente apaixonado. Depois que eu comecei a estudar narrativa visual, eu fiquei cada vez mais apaixonado em narrativa visual. E quando começaram a falar assim, vamos fazer os clipes das músicas e tal, e aí falaram assim, a gente queria fazer um clipe com um desenho seu. Aí eu falei, mas como assim? Tipo, o quadrinho lá, tipo, passando, como que vocês querem? Aí eles, não, vamos fazer uma animação, tal, não sei o quê. Aí eu olhei, eu falei, caraca, animação, tipo, no meu traço, que eu gosto de fazer uns detalhes e umas paradas assim, animação nisso. Aí sim, aí eu fui conversar com um amigo meu que é animador e tal, apresentei o meu trabalho e ele falou assim, olha, dá pra fazer um job muito massa com o seu traço em cima desse clipe. Então, foi quando eu percebi que a arte poderia expandir, né? Tipo, minha arte poderia expandir muito mais, além dos quadrinhos, que eu estava ali fixado, e junto com esse meu estudo de narrativa visual, porque acaba que vai influenciar muito narrativa visual no clipe, na animação e tal. E aí, a arte vai estar presente no clipe final, vai estar presente nas capas, né, na capa do CD, e presente em blusas e etc, etc. E, inclusive, dessa mesma galera, eu fiz a capa de uma Bíblia que tipo, no final, assim, eu apresentei para uma pessoa que não tem o contato com a igreja e tal, e o cara olhou e falou assim, eu não sou cristão, não gosto dessas coisas, tal, mas a sua Bíblia eu compraria. E aí eu fiquei, tipo, caraca, por causa da arte em si, tipo, do desenho na capa ali e tal. Então essas coisas são satisfatórias porque expande a arte em si, né? Os quadrinhos, esse estudo todo de narrativa visual que eu venho tentando me aprofundar. Volto a dizer para vocês que está tendo aqui o Esquentamente Art Alley, aqui do lado de fora, de frente com a W3, e são mais 70 artistas lá, mostrando seus quadrinhos lá. E aí, esse movimento de Art Alley, o que ele contribui, na opinião de vocês, para o futuro dos quadrinhos? Não só o futuro dos quadrinhos, mas o futuro dessas narrativas visuais e
coisas como isso. O Gustavo me falou uma coisa interessante. Ele falou que queria ver uma coisa, não apenas o quadrinho, mas, sei lá, uma caneca, quer dizer, como gerador de conteúdo. E a gente viu que o Gabriel falou também nesse sentido de ter a arte dele, de ter a ilustração dos quadrinhos utilizado como animação num clipe e tal. A gente vive num momento maravilhoso para os quadrinhos, muito por conta da tecnologia que hoje permite, de novo, eu estava falando dos quadrinhos digitais, né? Que você possa fazer quadrinhos de qualquer segmento, de qualquer gênero, chegar a qualquer tipo de pessoa, em qualquer país. E muitas vezes são pessoas que não têm como comprar uma revista impressa, muitas vezes se sentem inibidas de entrar numa comic shop, às vezes, enfim, tem um universo ali masculino tóxico demais, dependendo do lugar, cada vez menos, mas enfim, ainda resiste isso. Então você tem, por exemplo, a Comixology, ela tem hoje 65% dos leitores feminino, né? Que é quase uma coisa invertida para alguns gêneros do impresso. E então você hoje tem a possibilidade de fazer isso digitalmente, você tem a possibilidade de animar, você tem a possibilidade de fazer um produto on demand. Então você quer fazer uma caneca do seu personagem ou você quer fazer uma caneca da sua história em quadrinho, você não precisa produzir isso imediatamente, você coloca isso para vender, você pode fazer isso numa pequena escala. E hoje o que a gente está vendo aqui fora é um pouco de tudo isso. A gente tem produtos, a gente tem as revistas impressas, eu ainda não terminei de olhar porque é muita gente mesmo, mas você tem a possibilidade, por exemplo, eu tive na CCXP de Colônia agora, a primeira franquia da CCXP na Alemanha, e lá eu comprei um quadrinho do... fugiu... V de Vendetta, do David Lloyd. David Lloyd do V de Vendetta. Ele não leva mais os gibis impressos. Ele tem um quadrinho dele autoral que é digital e ele leva cartas. São os cards, quase uma carta de baralho, que tem o código exclusivo para você comprar. Então custa 8 euros, você compra uma edição, né, e você não precisa carregar isso de um lado para o outro. Quer dizer, você pode, inclusive, você dá o acesso digital para a pessoa comprar, para um cara que não ficar viajando com um monte de quadrinhos para facilitar a distribuição, para facilitar a atualização, enfim, tem uma série de vantagens nisso. Então, aqui fora, a gente começa a ver um pouco disso tudo. A gente vê a produção autoral dos artistas nos quadrinhos impressos, nos seus produtos em pequena escala ou em média escala, e a gente vê inclusive alguma coisa de produção dos produtos de outros personagens. Você tem muito personagem da Marvel numa releitura, não é no caso do Gustavo, que é uma coisa oficial, né? Uma releitura convidada para isso. Mas você vê muito fanart, você vê muito fanfic, né, do personagem. E hoje em dia foi uma coisa, inclusive, que o Sidão falou na abertura, que o Sidney Guzman falou na abertura. Você tem um interesse muito grande de conteúdo original para todas essas mídias, para todos esses streamings, para todas essas possibilidades cross-mídia, fora das grandes, né, das majors americanas mesmo. Então, isso é um estímulo muito grande para o quadrinho daqui para frente. É você pensar que o que você está produzindo hoje, amanhã é uma série do Netflix, amanhã é um produto, amanhã é um parque temático, né? Se existe alguma coisa hoje estabelecida, seja Maurício de Souza, seja Marvel, seja Disney, é porque alguém começou a fazer isso lá atrás. Então, o futuro é de vocês, delas duas principalmente. Assim, a gente está voltando
respondendo, eu fui tão longe no raciocínio, eu não lembro a pergunta agora. O Art Sally vai impactar, claro. Estava tão bonita já, eu tava só escutando. Eu tava só escutando, mas eu não lembrei que eu estava falando também. Agora sim, o Art Sally, eu acho que ele tem principais 3 funções muito importantes, que é a função do teste, termômetro, porque o artista e o possível assim, novo consumidor vão se testar. Sabe, o novo leitor vai fazer assim, uma aposta, vai descobrir um artista e vai arriscar em alguma coisa, sabe? Ele vai se encantar com alguma arte e vai apostar. E o artista que está ali no evento se expondo, sabe, e apostando no seu trabalho, ele também vai testar a sua postura, ele vai testar o poder de comunicação da sua obra, ele vai ver como aquilo ali está realmente funcionando como produto. Porque até então o trabalho de quadrinista é muito solitário. Trabalha geralmente no home office, às vezes trabalha realmente dentro do próprio quarto, você trabalha sozinho, na maioria das vezes. Então é um trabalho que não se tem muito esse retorno imediato das pessoas. Então esse evento funciona como teste. Segunda coisa, divulgação. Porque por mais que às vezes a gente tenha eventos que sejam de tamanhos diferentes, nem todos os eventos têm o mesmo tamanho. Tem um evento grande, tem um evento pequeno, tem um evento médio, mas a gente tem pelo menos assim um bom número de eventos em diferentes estados, que só a presença desses eventos, cada um estarem fazendo com sua própria força a divulgação de vários artistas ao mesmo tempo, todos ali juntos estão se ajudando a divulgar e passar adiante a mensagem de que está tendo um cenário de produção autoral e criação de conteúdo nacional no momento, e estamos aqui acessíveis para sermos visitados, para a gente entregar nosso conteúdo, para o material girar. Então, assim, eu acho que de toda essa forma, assim, o Art Sally, ele tem esses diferentes tipos de impactos, e não é sempre só sobre a pessoa vir e vender, assim, que é o que chega tipo, no terceiro impacto, que é a questão de... É o nosso terceiro ambiente profissional, o nosso segundo ambiente profissional, que é o que não é a nossa casa. A gente tem que vir aqui também para encontrar profissionais. A gente encontra um editor que trabalha na editora, que não é no mesmo ambiente onde a gente trabalha. A gente vai encontrar o colega que também está produzindo um material e ele não está na nossa casa. Então, a maioria das vezes, essa socialização dos profissionais dos eventos geram também conteúdo, geram aprendizado, geram, sabe, parcerias, e essas conversas, assim, conscientizações, ajudam a mover os rumos do que está se fazendo. Então, os eventos hoje são os dos pilares fundamentais do que está se formando no cenário nacional, e não tem que ter cada vez mais, assim, que é fundamental. E o Art Sally, na maioria das vezes, dentro desses eventos, é o coração desses eventos, e felizmente que continue assim, né? Uma coisa legal que eu acho do Art Sally é que muitos desses, principalmente a grande maioria, está fazendo um trabalho independente, né? O cara está costurando seu próprio quadrinho, o cara está imprimindo, o cara está conseguindo a gráfica, tá? E aí o cara fica com uma quantidade gigante de produto dentro de casa. E não dá para viver só de CCXP, porque é uma vez por ano. E é bem capaz que você nem consiga expor lá, porque a quantidade de gente que quer expor é muito maior do que o espaço que eles têm. E aí, eu acho legal que nos Estados Unidos, você tem pequenas Comic Cons acontecendo em vários estados. Isso faz com que crie uma rota para o artista, que hoje ele está aqui em Brasília, amanhã ele está em Porto Alegre, depois ele está em Curitiba, e aí ele vai vendendo a arte dele, e ele vai conseguindo sobreviver e criar cada vez mais. Então isso é muito interessante para o artista. Quando nós criamos o Esquentamente Art Sally, nós pensamos exatamente nisso. A rota de quadrinhos não passa por Brasília, a rota dos artistas não passa por aqui, então a gente vai criar uma rota aqui em Brasília. E isso tem sido uma coisa bacana, e a gente está querendo mostrar para outros empreendedores que, cara, promove uma feira aí na sua cidade, né? A gente tinha feito o convite para o Gustavo para vir para cá, para Brasília, mas eu não conhecia o Gustavo pessoalmente. Eu fui conhecer ele em Nova York, numa Comic Con. Então ele já estava fazendo uma tour
né, mostrando o trabalho dele já fora do país. Então, a ideia é que todos nós, você, João, você, Gabriel, continue essa história, continue produzindo, vá para outros estados, vá para outros países, que com certeza isso vai motivar vocês cada vez mais e vai contribuir ainda mais para essa nossa cena. Mas e você, o que você acha? Como que é importante esse movimento de Art Sale para o processo do futuro dos quadrinhos e dessas mídias? Falando pessoalmente, assim, eu posso dizer que eu sou formado na UNB em artes há 7 anos. E realmente eu entrei para a UNB tendo quadrinho como objetivo principal. Mas é só agora que eu realmente estou investindo nisso, porque lá na UNB, realmente, dentro do ambiente acadêmico, né, a gente não tem tanto apoio para a questão dos quadrinhos. São poucos os professores que dão mesmo suporte para isso. E assim, a gente produz o quadrinho lá e faz o que com ele, né? Não tem onde... às vezes você pode vender para um colega aqui, outro ali, mas é muito no boca a boca. A gente não tem o contato com o público, de fato. Então, eu acho que todas essas feiras, como Art Sale, entre várias outras, são muito importantes para a gente, e também porque o feedback do cliente, né, faz essa modificação. O meu próprio quadrinho não seria o que ele é hoje, com toda essa ideia do jogo e tudo mais, se eu não tivesse tido contato com as outras pessoas. E também outras pessoas, tanto só quadrinistas, quanto outras pessoas de outros campos, como do jogo mesmo, do campo da encadernação. Então, tipo, esse contato com o público me enriqueceu o meu trabalho também. É uma coisa que eu acho que não tem muito a ver, mas que ele falou ali logo no começo da questão do digital, né? Que eu acho muito interessante, no sentido de que o meu quadrinho, por exemplo, ele tem todos esses extras, essas coisas a mais na versão física. Mas futuramente eu pretendo colocar a história na íntegra, na internet, até porque alguns clientes aparecem, aí eu falo para eles das tirinhas que estão no Instagram, né? Justamente porque eu, como consumidor, também não me sinto, e como um consumidor meio pobre, eu não me sinto tão à vontade de comprar um quadrinho que eu não tenho certeza que eu realmente vou gostar. Então, essa coisa do digital possibilita que o cliente, o público, ele tenha aquele primeiro contato, conheça, veja qual é que é a vibe da história, como que é o ritmo narrativo daquela pessoa. E aí sim, quando ele vê a versão física, e no caso do meu, a versão física vai ter todos os extras que realmente vai dar o charme da história, né? Que é ser um jogo. Aí a pessoa vai comprar, porque ela já sabe que ela gostou da história. Então ela vai ter a história mais coisas que não tinha na versão digital. Então essas coisas, eu acho que o quadrinho realmente está tendo um contato com outras mídias que é muito importante para ele crescer mesmo. Gabriel. Gente, antes do Gabriel responder aqui, se vocês tiverem perguntas, já vai formulando aí, que eu vou abrir para umas 3 perguntas, tanto para qualquer um aqui, para o Bruno, para o Gustavo, para o João, para o Gabriel, para mim, a gente vai responder. Bora lá, manda bala. Eu acho a importância de estar presente, né, de mostrar que existe a produção de quadrinhos independente, ou então da sua cidade, de onde você está, que existem pessoas que fazem isso. Eu acho interessantíssimo, eu acho que é um ponto muito forte para o futuro dos quadrinhos em si, porque a imagem que eu tenho, e desde quando eu frequentei a primeira CCXP em 2017, não, há um tempo. Acho que foi 2016. Tempo atrás. E ali eu percebia a quantidade de pessoas que estavam lá porque gostavam do stand da Netflix, que queriam ver tal coisa do Harry Potter e tal. E aí chegavam no Art Sale, assim, aquele tanto de artista. Aí o povo falava, isso aqui é nacional, isso daqui é daqui, né? Isso daqui, você é daqui, isso. E eu ficava observando, assim, tipo, eu ficava, caramba, tipo, o pessoal né, precisa ter esse contato frente a frente. A imagem que eu tenho é como um triângulo dividido em 3 partes, onde
o topo do triângulo, a menor partezinha, é do público que curte muito quadrinho, que quer quadrinho, que busca consumir quadrinhos. Esse público vai procurar, esse público vai atrás, esse público vai querer, esse público vai ligar, vai comprar, esse público vai estar lá. A segunda faixa do público é o público que eu observo que gosta de quadrinhos, mas não tem conhecimento de que existem feiras, de que existem uma galera na sua própria cidade consumindo e tal, e precisa ser apresentado para eles de que existe. Então, o Arts Alley, por exemplo, na frente de um shopping, tipo, ali é um impacto visual e existencial muito grande, assim, principalmente para Brasília. E você vê ali, e a última faixazinha do triângulo que eu montei aqui, é simplesmente a galera que não curte quadrinhos, que não tem conhecimento de que existem feiras e tal, mas a partir do primeiro contato, eles de cara já se apaixonam, assim, já ficam, caramba, que legal, que bonito, que isso existe mesmo, e aqui, achei que era coisa só, né? E, então, mostra essa abertura, né, de mercado, de cenário, e amplia muito mais o público. Eu acho que a importância do Arts Alley, principalmente aqui, né, o esquentamento aberto e tal, é essa questão de você ampliar um público, mostrar não só para aqueles que curtem quadrinhos e gostam de quadrinhos e vão atrás de quadrinhos, mas para aqueles que gostam de um quadrinho, mas não sabe que existe, aí tá lá e viu, ou então alguém que não tem nem noção, não gosta, mas começou a ver um desenho, porque eu acho que a arte, ela toca, tipo, a arte é uma das melhores formas de comunicação da vida, assim. Então, meio que é um convite. Você vê uma arte, um desenho, é um convite ocular ali. Você vai atrás, caramba, gostei disso, o que é isso? Aí começa, então, uma abertura para mais uma pessoa, para o público de quadrinhos, cenário atual de quadrinhos do Brasil, assim. Então, para mim, é isso. Pode. Complementar uma coisa que acho que ninguém falou e que, na verdade, por ser o primeiro a falar, depois você vai ouvindo e vão surgindo outras coisas. Uma coisa que eu acho que é muito bacana de um Arts Alley, seja ele local ou seja ele, enfim, fora e tudo mais, é que ele obriga o quadrinista a produzir, ele estimula, ele obriga, ele... Se é na sua cidade, você chega e fala, pô, vai ter um negócio daqui a 2 meses. Eu vou produzir um negócio para isso. Eu tenho que fazer, não vai dar para fazer. Eu vou terminar aquela minha ideia, ou eu vou fazer um print, ou eu vou fazer um negócio, sabe? Então, também é um estímulo, assim, agulhado, entendeu? Por exemplo, eu sei que Gabriel Mário passou a noite de anteontem virado, imprimindo na gráfica, né, o negócio que ele queria. Porque ele chegou aqui na abertura e falou, faltam 2 páginas, eu tenho que imprimir o negócio. Falei, cara, mas é amanhã a abertura. Eu sei, eu vou virar à noite e tal, eu não sei o quê. E eu ainda não passei lá na mesa dele, mas deve estar lá, entendeu? Porque ele fez, porque te obriga a fazer isso, entendeu? E mesmo que você não feche, você se obrigou. E a gente, como produtor, como enfim, às vezes você fica muito, né, no seu home office, você fala, não, vou fazer e vai ter, etc e tal, e aí você precisa de um deadline. E às vezes, se você não tem um projeto contratado, um Arts Alley é um self-deadline que você se impõe para produzir. É verdade. Bom, pessoal, eu quero convidar vocês a participar, a ir ali na frente de frente para a W3 aqui, na saída do Brasília Shopping, e conferir esses quadrinistas, esses quadrinhos e levar quadrinhos para casa. É um evento gratuito. A gente costuma dizer assim que se você... tem muito evento pago, né? Então, se você... é um evento que você não precisa pagar. Então, já que você não vai pagar ingresso, compra um quadrinho e leva para casa, entendeu? Se dá esse presente ou então dá esse presente para alguém.